Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de hoje, português, livro 3, página 12 a 21, ortografia. Essa atividade será, eu irei dividi-la em duas partes, tá bom? A primeira parte darei hoje e na próxima aula de português darei continuidade, tá bem? Vamos lá. Ortografia. Eu irei realizar a leitura, vocês acompanham aí direitinho. Para começar, leia o texto a seguir e descubra o mundo das transformações. Mágica? Não, é ação. Quando comemos um pouco de queijo em cima do macarrão, em fatias ou ralado, derretido ou gelado, não pensamos de onde ele vem. Muita gente acha que o queijo já aparece na prateleira no mercado. A verdade é que, desde o momento em que o leite sai da vaca, até saborearmos um queijinho dentro do pão, muita coisa acontece. Alguém recolhe o leite, coloca em qualquer recipiente e junta as substâncias ao leite que o ajuntam a coagular, ou seja, algumas proteínas do leite se unem, formando uma massa sólida. Coagular quer dizer transformar em sólido. Depois disso, existem duas partes, uma sólida, chamada massa, e outra líquida, chamada soro. É preciso tirar o soro do leite, separando da massa e depois salgá-la. Mas dentro dessa massa ainda tem soro. A saída é colocá-la em uma peneira ou em um pano fininho para terminar de separar o soro. Por fim, é só esperar. O queijo vai tomando forma e ficando firme até que possamos comer. Assim também acontece com muito do que consumimos. O bolo não nasce na padaria, nem o maracujá nasce na bandejinha do hortifruti ou na feira. Para que os alimentos cheguem à nossa mesa, eles precisam de cuidados, de alguém que plante, que colha e que prepare. A vida é uma sequência de ações que levam a transformações. Conhecer a origem daquilo que nos rodeia é importante, porque conseguimos nos inserir nesse ciclo, saber qual é o nosso papel nessa grande sequência de ações e transformações. Também é importante porque, compreendendo que ação gera transformação, entendemos como podemos transformar o mundo em um lugar melhor, agindo. Vocês lembram que esse texto aqui lembrou a atividade anterior que fala sobre texto de divulgação científica? Aqui fala que para que você possa mudar o meio, você tem que primeiro o quê? Você tem que conhecer o problema para que você possa ter atitudes para transformá-lo. É mais ou menos isso aqui. Você já tinha parado para pensar em como a nossa vida é mesmo um conjunto de ações e de resultados dessas ações, que são transformações? Junte-se a um colega para, em roda de conversa, discutirem que podem mudar o mundo, transformando em um lugar melhor para se viver. Você já prestou atenção que a maioria dessas atividades, quer dizer, todas as atividades a gente tem que estar desenvolvendo na sala de aula. E tem que estar ali interagindo com o colega, comigo. Então, é sempre estar pedindo ali que você esteja com o colega para interagir, né? Então, aqui é... Então, quando se está determinada roda de conversa, conversando determinado assunto, determinado problema, vamos supor que seja aquela pesquisa que vocês realizaram sobre reciclagem, né? Então, você tem que saber respeitar a opinião do seu colega, você tem que saber respeitar a vez que o colega está falando, né? Então, para que não seja aquilo tudo tumultuado, para que ninguém vai entender ninguém. Então, cada um tem o seu momento de falar e você também tem que respeitar o momento que essa pessoa está falando para você ouvir, poder entender. Observe agora o processo de produção do queijo. Aqui é um texto que dá passo a passo como a produção de um queijo, que vocês vão ler direitinho aí, porque esse texto aqui está contextualizando a ortografia, as palavras que eles destacaram aqui, ok? A ortografia S, SS, C cedilha e o C. Só que por hoje nós iremos falar somente do S e do SS, tá bom?
Observe as seguintes palavras do texto. Pensamos, saborearmos, acontece, massa e ações. Vocês perceberam as palavras destacadas? As palavras não, desculpa, as letrinhas destacadas. A letrinha S, a letrinha C, SS e C cedilha. Leia as palavras em voz alta, analisando com atenção o som de cada uma das partes destacadas. Você consegue adivinhar o que elas têm em comum? Sim, todas têm som de S. É comum termos dúvidas a respeito da grafia de palavras que apresentam esse som. Existem regras que podem nos ajudar. O SS só é usado entre vogais. O SS só é usado entre vogais. G só. O SS, ele tem um som de S entre vogais. Promessa. Se eu colocar só um S, fica promessa. Então, promessa. Missão. É a mesma situação. Missão. Então, SS. Professor. Profissão. Girassol. Bússola. Entre vogais. Entre vogais. Exemplo: posse, assado, assunto. 2. Nas palavras que expressam característica em grau elevado, terminadas em iso ou isa, também se usa SS. Exemplo: levíssimo, raríssimo. 3. Quando a palavra é um adjetivo terminado em ense, relativo a um lugar de nascimento, usa-se S. Exemplo: paraense, maranhense, ateniense. 4. Apesar de existirem palavras começadas com C, com som de S, como cebola, a maior parte das palavras da nossa língua inicia-se com esse som, é escrita com S mesmo. Sapo, sino, sorvete, sorte, serpente, silêncio. Cinco. Não se começa palavras em português com SS nem com C cedilha. As palavras que terminam em são, assa, aço, issa, isso, ussa, são escritas com C cedilha. Exemplo: marcação, linhaça, mormaço, justiça, serviço e dentuça. Saiba mais. Você sabia que existia um cientista famoso que muitos anos atrás, ao observar o universo que o rodeava, entendeu que as ações levam a reações? Ele percebeu que quando um objeto exerce força sobre o outro, esse outro reage, também exerce força sobre o primeiro. Depois que observou esse fato, esse estudioso criou uma lei conhecida como o princípio da ação e reação. No caso do texto que lemos, a massa do queijo faz força sobre o soro, que também faz força sobre a massa do queijo. Você sabe quem foi o físico que fez essa descoberta? Pesquise pela expressão ação e reação e saiba mais sobre ele e seu trabalho. Uma pequena pesquisa só para saber o nomezinho dele, tá bom? Eu já sei, mas vá pesquisar. Nosso exercício de aplicação. Bem, como será esse exercício hoje? Você não terá que fazer o exercício proposto. Eu vou explicar direitinho como você vai ter que realizar essa atividade até a página 21. Será a sua atividade de casa. Da página seguinte, você não irá fazer, tá bom? Que ainda nós iremos continuar a segunda parte, ok? O exercício proposto você só irá fazer depois que nós concluirmos, tá bom? Vamos lá. Primeiro, assim como o queijo, há muitos alimentos que consumimos e muitas vezes não sabemos de onde vêm ou como chegam até nós.
é muito importante termos a consciência da origem daquilo que comemos. Pense nos alimentos das imagens a seguir e procure explicar a origem deles. Caso não saiba, use sua imaginação para criar teorias. A primeira imagem é a letrinha A. Irei dar resposta somente dela. As seguintes são com vocês, tá bom? A letrinha A é de origem animal, é de origem vegetal, é de origem mineral, é de origem animal, é carne bovina. Então, a seguinte, a B, é de origem mineral, vegetal. C, é de origem animal, vegetal, mineral, a mesma situação. Você vai colocando aí a origem deles. D, o macarrão, que origem é? Preste bem atenção que o macarrão, ele é vegetal porque ele tem um trigo, ele é de origem animal porque também leva ovos e de origem mineral porque também tem água. Então são três origens: animal, vegetal e mineral. Letrinha E. A água é origem quê? Já deu uma dica ainda agora, né? 2. Ao ler o texto do início do capítulo e as informações sobre Isaac Newton, fica claro que a vida é um desenrolar de ações. Estas geram reações que levam a transformações. Os alimentos que comemos, os objetos que compramos, tudo tem uma origem. Assim como comer é um ato de responsabilidade, consumir também é, afinal. Letrinha A. Tudo que compramos custa dinheiro e com isso no futuro poderemos comprar cada vez menos? B. A comida vem sempre pronta, ou seja, é sempre necessário comprá-la no mercado pronta para o consumo? O que você acha? C. Compreender que somos parte de ciclos de ação e transformação permite-nos mudar o mundo, transformando em um lugar melhor. D. O consumo desenfreado é o que faz o mundo evoluir? E. Devemos consumir qualquer produto, mesmo aquele de que não precisamos? Analise bem e marque qual a questão que você acha que está correta. 3. As palavras estão incompletas. Usando adequadamente S, SS, C ou C cedilha, complete-as. Quando você tiver dúvida, você pronuncia a palavra para você sentir se você fala o som de Z, o som do S. 4. Observe os estados brasileiros destacados nos mapas. Depois escreva como chamamos a pessoa que nasce em cada um desses estados. Quem nasce no estado do Pará? Ele é? E quem nasce no estado de Roraima? Ele é? Quem nasce no estado do Maranhão? É? São 3 adjetivos. Quem nasce no estado do Ceará? É? 5. Qual é a regra de ortografia estudada que justifica a forma de escrever as palavras do exercício anterior? Qual é a regra? Que se usa-se que entre consoante e vogal usa-se S. Tá bom? Aí veja quais são as palavras. 6. Em português, não existem palavras que começam com C, C cedilha, SS, S. Então, você irá marcar aí. Tem 2 opções aí. 7. Releia o seguinte trecho do texto. O bolo não nasce na padaria, nem o maracujá nasce na bandeja do hortifruti ou na feira. Qual a relação entre bolo e padaria e entre maracujá e hortifruti? Nós costumamos encontrar o bolo onde? Na padaria. Né? E assim como compramos o maracujá e os hortifruti, o maracujá, compramos aonde? Tá bem aí na questão. B. Consulte a definição de hortifruti em um dicionário e escreva nas linhas a seguir. No dicionário você vai conceituar essa palavra.
Com base na definição anterior, encontre 6 palavras relacionadas a hortifruti. Você vai procurar. 8. Separe as sílabas das palavras encontradas no exercício anterior. As palavras que você encontrar, você vai colocá-la na questão 8 e vai separar em sílabas. E aqui nós ficamos pela nossa atividade de hoje. Essas são as atividades que vocês realizarão em casa, tá bom? Página 17 a 21, questão 1 a 8, do exercício de aplicação. O exercício proposto só será realizado depois que nós concluirmos, tudo bem? Então, preste bem atenção, qualquer dúvida, me liga, videochamada, tá bom? Eu vou estar à disposição de vocês das 9 às 11h30, vocês podem me ligar, tá bom? Porque à tarde eu atendo as crianças da tarde, ok? Até a próxima, meus amores.